Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família. Na verdade, não só na sua casa, né? Hoje, com a internet, com a tecnologia, a gente pode te acompanhar em vários momentos do seu dia, às vezes no trabalho, indo, voltando, dependendo da sua disponibilidade, mas sempre levando até você conhecimento, reflexão, aquela oportunidade de você parar, pensar, se interessar pelos assuntos. Esse é o objetivo aqui do Vejam Só, que a nossa conversa aqui seja só o pontapé inicial nos seus estudos, na sua pesquisa, no seu despertar, para que esses assuntos sejam trabalhados por você, lidos, pensados, estudados, aquela reflexão, tirar dúvidas sobre o assunto, forjar, obviamente, o seu conhecimento e, a partir disso, você poder dar as respostas às perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. Aliás, hoje, uma pergunta muito intrigante que vai levar você, não só você, mas toda a igreja, a uma reflexão sobre o nosso comportamento. Um tema muito prático que, na sequência, nós vamos apresentar quando a gente rodar a nossa matéria de abertura. Antes de apresentar os meus convidados, deixa eu fazer aquele meu merchan pessoal, né? Pedir pro pessoal colocar aqui o meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Muita informação dos bastidores do programa e por lá a gente consegue conversar também, debater e discutir um pouquinho dos temas que são abordados aqui, tá certo? Então vá por lá, fique à vontade, mande a sua mensagem, sempre muito bacana trocar essa ideia com você, recebendo muito carinho do nosso telespectador, falando da importância do programa e a gente fica muito feliz, afinal de contas, preparamos tudo sempre com muito carinho para você que nos acompanha e gosta do Vejam Só, tá bom? Então vai por lá, você será muito bem-vindo também, tá bom? Deixa eu apresentar os meus convidados, na sequência nós vamos rodar a matéria e ela vai apresentar o tema da nossa conversa de hoje, tá bom? Muita alegria para o Vejam Só, nesta oportunidade, receber o pastor Ademir Nunes, ele que é ministro da Igreja Batista Filadélfia. Pastor Ademir, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. É uma alegria recebê-lo, meu irmão. Eu que agradeço, Zeca. É uma alegria poder participar desta programação e dizer que eu sou também um participante através das redes sociais, Legal. acompanhando os vários debates. E é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. A alegria é toda nossa receber um pastor. Trabalha com comunicação também, pastor? Uma voz imponente, bonita. Muito Poxa, obrigado. Que legal, bacana, hein? Se não trabalha, já fica a dica aí, hein, pastor? Já fica. Rapaz, uma programação no rádio, hein, com essa voz. Só não pode ser assim muito na madrugada, assim, que senão aquela voz mais aveludada, assim, o pessoal vai se acomodando. vai acabar dormindo. Vai se acomodando. Verdade. Normalmente no rádio você pode perceber, assim, à noite é o pessoal mais agitado, aquela voz mais aguda mesmo, né? Durante o dia, o tom da voz muda também. É que a gente tem participado de algumas programações já, então vai ficando um pouco mais familiarizado. Já vai treinado. É Boa. Muito legal, muito bacana. Pastor, padrão aqui no Vejam Só, a gente começar com as informações da igreja. Sim. Vou pedir para o irmão passar o endereço também e para quem nos assiste, as informações dos dias e horários dos trabalhos, por favor. Eu sou pastor da Igreja Batista Filadélfia em Lausanne Paulista. A igreja fica na zona norte de São Paulo, na Avenida Doutor Francisco Ranieri, número 117, ali no bairro Lausanne Paulista. Eu já estou pastoreando há 28 anos. Que bacana. Esta igreja. E temos os nossos cultos aos domingos, às 10 e às 19 horas. Boa. 28 anos a igreja no mesmo local também? A igreja está completando, este mês aqui estamos em festa, 48 anos, mas eu já estou como pastor da igreja há 28. Legal. Essas igrejas, assim, com história também, vai ser muito bacana para o nosso tema, assim, até para a gente entender e... Bom, daqui a pouco você vai saber aí o tema também, senão eu vou dar um spoiler antes. Pastor, de novo, obrigado pelo carinho, viu? Muito bacana recebê-lo no programa também. E o Vejam Só tem a alegria de receber na noite de hoje o pastor Leandro Mussolini, da Igreja Estrela de Davi. Pastor Leandro, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só também, é uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Prazer todo nosso, Zeca, de estar aqui, né? Terceira vez já que retorno ao programa. O programa é ótimo, né, para esclarecer as dúvidas dos cristãos aí. E eu pretendo contribuir um pouquinho, né, nessa noite aí com o aprendizado e aprender também mais com os irmãos. Com certeza, vai ter um tempo de reflexão muito importante. Pastor, vamos começar com as informações da igreja também para a gente, por favor. Sim, nós estamos ali localizados na estrada Dom João Nery,
número 3042, Jardim Nazaré, Itaim Paulista, né? Os cultos na igreja são às quintas-feiras, às 20 horas, aos domingos, às 10 e às 18 horas. Boa, também as informações da igreja. Obrigado. Estrela de Davi. Obrigado, viu, pastor, pelo carinho, Prazer pela atenção nosso. com o programa. Os contatos dos nossos convidados, eles estão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Então, de repente, passou aí, não conseguiu anotar, ou perdeu alguma referência da igreja, ou quer tirar dúvida, obviamente, sobre o tema que nós vamos tratar, você pode procurar lá no nosso perfil oficial do Instagram e nós vamos deixar lá disponível para você o contato dos nossos convidados, tá certo? Fique à vontade. Nós vamos rodar a nossa matéria de abertura e, na sequência, a gente volta para pegar as primeiras observações dos nossos convidados. Antes disso, deixa eu só reforçar com você a nossa parceria lá com a Garbo. E depois que a Garbo entrou aqui no Vejam Só, nosso padrão é outro, né? A elegância, o estilo. E você que nos assiste pode também desfrutar dessa oportunidade. Procure pela Garbo. De repente você tem algum evento importante, ou inclusive quer mudar o seu estilo, o seu jeito de se comunicar. O visual fala muito na nossa comunicação também. Então procure pela Garbo nas redes sociais ou no site garbo.com.br e você vai encontrar o endereço das lojas físicas. Vá até uma loja, fala que viu aqui no Vejam Só e aí você vai ativar um desconto. Vai ficar elegante e vai economizar. É o combo perfeito, tá bom? Então vai lá e fala que viu aqui no Vejam Só que você vai garantir o seu desconto também. Quero agradecer aqui ao Militão, ao irmão André, nossos parceiros lá na Garbo, que têm tratado muito bem o Vejam Só. Obrigado, meus irmãos. Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos rodar a matéria e na sequência a gente volta para começar a nossa conversa de hoje. Vejam só. Se você fizer uma procura nos sites de pesquisa com o tema Igreja e problemas com os vizinhos, você terá uma grande surpresa, já que o número de processos e de decisões judiciais contra a igreja são a maioria. O que acaba por escancarar um problema que muitas comunidades enfrentam: ser irrelevante dentro do seu bairro, da sua rua. O reflexo disso é que dificilmente um desses vizinhos se sentirá à vontade para frequentar a igreja. Em alguns casos, a dificuldade é até de diálogo, com muitos pastores, alegando que essas pessoas estão a serviço de Satanás para destruir a igreja. Não podemos negar que o alcance das igrejas em missões, sejam elas transculturais ou ainda dentro do país, é enorme. São vários projetos que levam o amor de Cristo para aqueles que sofrem e necessitam. Mas essa preocupação com aqueles que estão longe não se reflete com a realidade local. Ao mesmo tempo, não podemos negar que existem comunidades que realmente causam impactos positivos na sua rua, no seu bairro, mas ao que tudo indica, esses exemplos são mais raros. Então te perguntamos, o crescimento numérico evidente das igrejas evangélicas brasileiras significa que o impacto, a transformação da sociedade também é proporcional? Esse é o tema do Vejam Só de hoje. Já estamos no ar. Isso que eu quero saber. Será que o nosso crescimento numérico acompanha realmente esse impacto? Ele é proporcional? Ou a igreja cresce, mas não tem impactado? Ou será que esse impacto foi diluindo com o passar dos anos, com o passar do tempo? Vamos tentar decifrar esse enigma e, obviamente, responder a nossa pergunta. E eu vou começar com a opinião dos meus convidados, respondendo a nossa pergunta tema. Aí, na sequência, eu vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, tá bom? Pastor Ademir, vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema de hoje? O crescimento numérico da igreja brasileira, que a gente tem percebido que é algo constante. Deve sair um censo mais recente que vai comprovar isso, né? Mas nos anteriores a gente já percebia esse crescimento. Ele consegue impactar a nossa sociedade ou a gente tem crescido, tem inchado, né? Mas não tem transformado? Eu entendo que tem impactado, sim, tem influenciado. Na medida que a igreja avança, na medida que a igreja cresce, automaticamente vai haver uma transformação. E eu penso assim, uma transformação que começa no indivíduo e que depois se estende para a sociedade. Às vezes, nós podemos chamar essa transformação do indivíduo como uma micro-transformação. Então, é alguém que era alcoólatra,
dependente químico, e ele se converte, e já houve, então, uma transformação individual. Então, é uma microtransformação. Na medida que este número vai crescendo, a igreja vai influenciando, vai ajudando a transformar a sociedade. É claro que nós olhamos para o crescimento numérico da igreja e fazemos uma relação entre este crescimento numérico com, vamos dizer assim, os casos de violência, os números de divórcio e outras coisas, e aí podemos pensar que este crescimento rápido, esse crescimento numérico não esteja influenciando tanto. Mas quando eu olho para o indivíduo, e este indivíduo faz parte da sociedade, então eu acredito e vejo uma influência positiva, benéfica, e o crescimento da igreja ajuda na transformação da sociedade. Boa, tá aí a visão e as observações do pastor Ademir. Obviamente que durante o programa a gente vai conseguir aprofundar alguns tópicos também a partir dessa reflexão. Mas, pastor Leandro, eu quero ouvir o irmão também. Como é que o irmão responde à nossa pergunta? A igreja cresce e, nesta proporção, consegue também impactar a nossa sociedade? Então, concordo com o pastor também, mesmo pensamento. Entendo que a igreja tem crescido sobremaneira sobre a face da terra, não só no Brasil, mas na América Latina, esse crescimento expoente. Mas, infelizmente, quando cresce a igreja, cresce os problemas também, né? Cresce as dificuldades, a igreja é mais exposta, é mais vista, e por isso crescem aí os escândalos, né? Infelizmente, no meio da igreja, que tem sido posto aí na mídia, mas eu entendo que dentro do meio social a igreja tem tido uma importante parcela, né, para a recuperação da sociedade, dependentes químicos, né, usuários de droga. Nessa pandemia, muitas igrejas serviram de acampamento, né, para acolher as pessoas aí da pandemia, pessoas com problema psicológico e espiritual, pessoas que estavam desesperadas, né? Na nossa igreja a gente acolheu muita gente lá. Então eu entendo que a igreja tem um papel fundamental no crescimento aí e na influência na sociedade. Boa, tá aí a visão também do pastor Leandro. Vocês perceberam aí que nós temos dois entusiastas do crescimento da igreja, então sobrou, na verdade, para mim, para ficar cutucando os dois aqui, né? Eu que vou ter que ser o do contra aqui, para mostrar para eles que isso não tem acontecido. Ou eles vão me provar o contrário, né? Que tem acontecido também. Mas vai ser uma conversa muito bacana e para isso eu quero contar com a sua contribuição e colaboração. Como é que você faz para participar? Olha, acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. E lá você vai encontrar toda a interação com o programa. Não só vai ficar sabendo o tema e os convidados que nós vamos receber, tá bom? Mas você vai poder votar e participar das nossas enquetes, dando a sua opinião. E para o programa de hoje, nós colocamos a seguinte enquete lá no nosso perfil do Instagram. O que a gente quer saber de você é o seguinte, ó. A sociedade brasileira é transformada ou impactada pelo crescimento da igreja evangélica? Como é que você tem observado isso? E aí você tem duas opções. Você pode responder sim, a sociedade é transformada, impactada pela igreja, ou não, ela não é transformada e nem impactada por isso, tá bom? Vote, dê a sua opinião e na postagem seguinte você consegue justificar a sua escolha, tá bom? Olha, eu acho que tem impactado por conta disso, não tem por conta daquilo outro. Coloque lá suas observações, nós vamos pegar alguns desses comentários e colocar aqui durante a nossa conversa, tá bom? Aí os meus convidados vão ter a oportunidade de fazer algumas observações em cima da sua opinião também, tá bom? Então vai lá e participe, tá certo? Estou esperando a sua contribuição, tá bom? Pastor Ademir, eu quero começar a repercutir num aspecto que me chamou muita atenção, não só na sua fala, mas na fala do pastor Leandro também, do indivíduo. E ficou muito claro para mim nas duas respostas que o impacto tem sido muito do indivíduo. Então, você falou de transformação de vidas, o pastor Leandro também falou da transformação de vidas, mas eu fico muito intrigado com essa extrapolação do indivíduo para o coletivo. Porque o fato da igreja crescer mostra que os indivíduos estão se convertendo, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê uma sociedade transformada. Muito pelo contrário,
crimes, corrupção. Depois a gente pode falar mais detidamente dos escândalos dentro da igreja. Mas esses assuntos têm crescido muito na nossa sociedade. Bom, se a gente falar de corrupção, então talvez nunca na nossa história a gente teve tanta situação envolvendo isso. Não mostra que, ainda que o indivíduo tenha se convertido, o coletivo ele ainda está com o coração duro, está endurecido e essa transformação não chega a impactar coletivamente a nossa sociedade? Eu entendo o seguinte, toda conversão precisa ser um processo individual, porque na história nós tivemos alguns episódios de conversão em massa e essa conversão em massa ela acaba não gerando transformações consistentes e transformações profundas. E talvez isso explique uma parte do fenômeno que está acontecendo no Brasil. Então, há muitas pessoas indo para a igreja sem passarem por uma transformação pessoal. Então, este é um ponto. Por outro lado, para que eu possa medir corretamente, vamos dizer assim, em percentuais de criminalidade, de outras coisas, eu preciso partir do pressuposto de que a igreja evangélica ela tem uma porcentagem de adeptos, vamos dizer assim, e com isso ela teria uma porcentagem na influência, tanto para o bem quanto se não estivesse influenciando em nada. Então, como eu tenho uma visão mais otimista, eu vejo assim que muitas vezes as pessoas estão mais propensas a falarem mal da igreja, como se toda a responsabilidade da sociedade fosse da igreja, e não é. A igreja não é responsável por tudo que acontece na sociedade. Então, esperar que toda transformação aconteça a partir da igreja e responsabilizar a igreja por tudo que acontece de ruim no país é um equívoco. A igreja tem a sua parte de responsabilidade, mas não toda a responsabilidade. Então, se eu tenho, por exemplo, a nível municipal, um governante que não é evangélico, então eu não posso atribuir à igreja alguns problemas que são problemas da cidade, das autoridades, e não da igreja. Então, a igreja ela tem o seu papel como agente de transformação, como agente promotora do reino, e ela precisa continuar atuando de forma relevante, mas ela não pode ser culpada por todos os males da sociedade. Porque se eu pensar há alguns anos atrás, os males já existiam e a igreja era bem menor no sentido numérico. Então, como que eu posso hoje atribuir todos os problemas sociais a uma irrelevância da igreja? Então, eu preciso olhar sobre vários prismas aí, né? Sem dúvida. Inclusive, pastor Leandro, uma crítica que é muito comum quando a gente fala dessa questão do impacto na sociedade é que tem muitas igrejas que são irrelevantes a ponto das pessoas que moram na rua da igreja não saberem que ali existe uma igreja. Então, talvez se a gente vai numa questão mais macro, realmente, colocar toda a culpa sobre a igreja talvez seja uma injustiça mesmo. Talvez eu tenha sido maldoso. Mas, ao mesmo tempo, se você pensar no impacto mínimo, no micro, na rua mesmo, tem muita igreja que não consegue cumprir esse papel. Na matéria até colocou, às vezes o único momento que a igreja é lembrada é na hora do culto pelo barulho que faz. Então é muito vizinho processando a igreja porque não respeita, né, a ordem, o silêncio, o horário, e impacto mesmo de transformação não tem. Será que nós não estamos falhando, então, até nessas questões mínimas assim de transformação da própria rua? Então, Zeca, é bem delicado, né? Eu acredito sim no crescimento da igreja, que tem impactado a sociedade como um todo, mas esse crescimento tem sido de forma desorganizada, né? Ao meu ver, né? O evangelho genuíno tem deixado os altares, os púlpitos, a palavra de conversão, de arrependimento não tem sido mais a palavra atrativa,
né? Muitas igrejas têm trocado a palavra de correção, a palavra de exortação por palavras de bênção, de vitória, palavras de autoajuda, né? Quando deveria ser palavras de ajuda do alto, né? A igreja foi feita para isso. Então, essa deturbação do evangelho tem feito esse impacto negativo, né? Às vezes as pessoas do próprio bairro ali não reconhecem um cristão. Eu costumo dizer lá na igreja que tem muito crente agente secreto, né? Ninguém sabe que ele é cristão, né? Mas ele vai para a igreja, ele frequenta a igreja, ele professa a mesma fé que a gente, mas ninguém sabe que ele é cristão, né? Ele só se encontra como cristão quando ele está dentro da casa de Deus, cumprimenta os irmãos, mas fora da igreja ele não é uma pessoa que transforma outras vidas, né? Então, eu acho que isso é devido à falta de conversão genuína, né? A igreja primitiva, pastor há de concordar comigo, a igreja primitiva crescia muito, né? Crescia exponencialmente. Em Atos dos Apóstolos vai dizer muitos versículos sobre o crescimento da igreja, mas havia conversão genuína, as pessoas queriam remissão de pecado, perdão de pecados, tanto que as pessoas não buscavam o seu bem próprio, mas o bem do irmão e distribuíam seus bens ali. Hoje não, hoje a igreja é egoísta, a igreja busca, muitas igrejas, né? Infelizmente a gente não pode generalizar, mas muitos têm buscado lucro, né? Lucro, números, poder, e isso tem deixado a desejar, né? E infelizmente tem respingado em muitos ministérios, em muitas igrejas que têm um trabalho sério. Eu ia até deixar isso um pouquinho mais para frente, mas como o pastor Leandro já citou esse caso, pastor Leandro, vamos comentar um pouquinho sobre isso, do próprio impacto dentro da igreja. O pastor Leandro citou, e o texto de Atos é muito claro, né, que ninguém tinha falta de nada, né? Eles eram muito bem assistidos. Como é que o irmão tem percebido esse impacto, inclusive dentro da própria igreja, do auxílio aos irmãos na fé, que muitas vezes têm padecido com desemprego, né, com outras questões aí que nos nossos dias tem sido muito evidente. Como é que o irmão observa essa questão até dentro da própria igreja? A minha resposta é uma resposta como um pastor de uma igreja local, né? A nossa igreja, ela tem não só assistido aos da fé nas suas necessidades, como também temos assistido aos de fora. Nós temos ali um projeto chamado Mercado Solidário, no qual nós atendemos 240 famílias. Legal. Que são atendidas pela igreja local. Então, a igreja a qual eu faço parte, ela tem buscado ser uma igreja relevante. E nós recebemos doações dos vizinhos para ajudar no mercado, empresários doam cestas, e nós temos atendido essa demanda. E, na medida que chega ao nosso conhecimento alguma necessidade de um membro da igreja, ele é prontamente atendido. Graças a Deus, não temos visto tantas necessidades para os domésticos da fé. Estão empregados, estão trabalhando. Então, estou falando de um contexto local. Quando eu olho para o texto de Atos, existe uma certa, vamos dizer assim, uma visão um pouco poética do que aconteceu ali na igreja de Atos, que eu poderia falar sobre vários fatores. Então, ninguém tinha necessidade. Tá. O que eu defino por necessidade? Necessidades básicas ou todas as necessidades que hoje um cidadão de uma cidade, de um grande centro urbano, acha que é necessário? Quais os impactos que isso teve a posteriori? Porque naquele momento todo mundo buscou vender e repartir, mas um pouco à frente já há uma necessidade de pedir oferta para a igreja que já estava passando necessidade. E muitos irmãos desabrigados porque tinham vendido suas propriedades. Então, nós precisamos ter uma visão bíblica equilibrada a respeito do nosso papel. O nosso papel é um papel transformador que passa pela transformação do indivíduo e vai atingindo a coletividade. A igreja, ela tem que fazer o seu papel como agente de transformação, como agente de promoção do reino de Deus,
E tudo isso eu falo sem nenhum viés político, de ser de esquerda ou ser de direita, mas simplesmente cumprindo com o nosso papel. Então, se eu tenho na igreja um mercado solidário, eu não tenho porque eu sou de esquerda ou sou de direita, é porque eu preciso ser um cristão relevante para o meu bairro. Então, eu vejo assim que a igreja local, dentro da minha realidade, ela tem procurado fazer aquilo que se espera de uma igreja. E, graças a Deus, eu tenho os vizinhos ali abençoados, que ajudam, o pessoal desce dos prédios para levar mantimento, nos ajudam a ajudar as pessoas. Então, a minha experiência tem sido uma experiência gratificante nesse sentido. Mas talvez uma crítica, pastor Ademir, acho que muito comum, assim, talvez da maioria, é que o que a gente mais vê, normalmente, são os templos fechados. Vai abrir só para o culto. Sim. E aí a crítica da sociedade é, poxa, tem isenção de impostos, por exemplo. Via de regra, com a ideia de que a igreja financia obras que o Estado não vai conseguir fazer. Sim, sim. Mas o templo está sempre fechado, às vezes não tem uma alfabetização, não tem uma não tem nada. Está sempre fechado, só abre para o culto. E aí essa é a maioria. Sim. A maioria, infelizmente, é assim. Como é que a gente vai conseguir transformar ou abrir esses espaços dos templos para que a sociedade consiga usufruir também desse espaço? Então, a questão passa pelo líder local, né? Pela liderança. Ele está perdendo uma ótima oportunidade de fazer com que a sua igreja se torne conhecida, se torne relevante. Então, usa as dependências só para uma escola dominical? Só no domingo? Então, poderia ter curso de alfabetização, poderia ter, como nós temos às segundas-feiras, um trabalho com dependentes químicos, que, graças a Deus, ocupa algumas dependências, porque tem partilha, tem ala feminina, masculina, enfim. E o mercado solidário, às sextas-feiras, que as pessoas vão lá, a igreja se torna um mercado, tem as prateleiras com os mantimentos. Então, eu vejo que os líderes acabam perdendo a oportunidade de fazer com que a sua igreja seja bíblica, seja relevante para a sociedade. Infelizmente, isso ocorre. E é a grande maioria. Então, nós estamos perdendo, nesse aspecto, essa oportunidade de sermos relevantes. Depois eu vou colocar uma questão que a carta de Tiago é muito emblemática nesse detalhe de apontar, mas eu quero ouvir também o pastor Leandro sobre essa questão das igrejas abertas e fechadas. Só para dar um dado, e não é nem querendo fazer juízo de valor ou que a igreja realize esse tipo de feito. Mas agora aqui, recentemente em São Paulo, foi a primeira vez na história que a Catedral da Sé abriu para abrigar moradores de rua, por conta do frio. Recentemente, deve ter 1 mês, 2 meses no máximo. Uma igreja que é emblemática de São Paulo. A cidade cresceu em torno da igreja, né? Primeira vez na história. Então, para a gente ver o tamanho da demora, vamos dizer assim, de que um evento desse ocorresse. Lembrando que São Paulo já foi bem mais fria do que é hoje, né? Já deve ter tido muito mais necessidade do que hoje, mas abriu. Mas a grande reclamação é essa, pastor Leandro, que a igreja está sempre fechada. Só abre para culto. É só culto que é importante para a sociedade? Não, de maneira nenhuma. A igreja, eu entendo que a igreja tem um papel importante, como o pastor falou, e isso cabe ao líder, né? O líder ali local, de usar a igreja de diversas formas, em prol da sociedade, em prol de ajudar as pessoas. Mas eu entendo também, eu dirijo uma igreja numa região muito carente, né? Eu sou do extremo da zona leste de São Paulo, né? E é uma região carente. E eu sou pastor porque eu amo, né, fazer a obra de Deus, eu amo ganhar almas, vidas. E eu sou pastor e ainda trabalho, né? Tenho minha profissão, para não ficar pesado para a igreja local. Nós pagamos aluguel, né? E então, assim, fica difícil, né? Eu, como pastor, não tendo um suporte financeiro adequado, né? Eu tenho família, tenho 3 filhos. Então, a gente se divide o nosso tempo entre ministério, família, igreja, né? E tenta contribuir de alguma forma para a sociedade ali. Então, eu entendo, sim, eu penso, como eu já falei com a minha esposa e tudo, eu penso que um pastor que tem um suporte da igreja, a igreja que pode manter um pastor, eu penso que a igreja, seria legal manter a igreja aberta, né? Eu não tenho essa possibilidade, né? Mas as igrejas que
estão abertas o dia todo, eu acho legal, acho plausível que contribui muito mais, né? Talvez tenha sido um dos grandes pensamentos explorados pela reforma, pastor Leandro, a questão do sacerdócio universal, tirando do líder e distribuindo essa responsabilidade a todo cristão. Afinal de contas, todo mundo tem a importância, tem um papel no reino. Não fica muito fácil deixar tudo para o líder? Eu entendi a sua posição e não estou questionando o fato do irmão dividir o tempo. Eu acho que a necessidade, às vezes, demanda isso também. Mas é muito fácil eu, membro da sua igreja, falar assim, não, o pastor não pode estar aqui, então hoje a igreja está fechada, mas eu poderia estar lá, poderia investir tempo. Não fica muito nas costas da liderança? O povo não precisa também trabalhar nessa questão, pastor? A grande verdade é, a igreja tem que fazer discípulos, né? E esses discípulos, eles continuam a obra, eles dão crescimento para a obra. E a gente vê o exemplo de Jesus. Jesus não ganhou a multidão, né? Jesus ganhou os 12, e os 12 ganham a multidão. Hoje nós queremos ganhar a multidão sem ganhar os 12, né? E a grande verdade é que muitos pastores, eu conheço muitos pastores que sofrem, né? Pastores como eu, que trabalham fora, dirigem a igreja, né? E infelizmente a gente tem visto que tem se cumprido, né? O amor de muitos esfriando, as pessoas hoje têm os seus trabalhos, suas vidas, corrida, às vezes chegam na hora do culto, no momento do culto, né? E o pastor fica naquela sinuca de bico. Eu vou cobrar, e hoje a cobrança tem sido um problema dentro da igreja, né? Hoje o membro não quer ser exortado, ele não quer ser cobrado, né? Quando ele é cobrado, ele fala, não, pastor, eu tenho minhas coisas, eu tenho minha vida. E aí que está o crescimento numérico. O pastor repreende o membro aqui, ele fala, eu vou para outra igreja porque lá ninguém vai me repreender. Então, ao invés de ser tratado no local, né, eles escolhem fugir para não ser tratado, né? Então, a gente passa por esse problema. Mas eu entendo, sim, que é uma base sólida, né? Treinando pessoas, fazendo discípulos, né? Em breve, a gente vai ter condições de ter a igreja sempre aberta, porque na falta do pastor vai ter um discípulo, vai ter alguém capacitado para atender as pessoas ali. Aliás, esse é um grande questionamento também que a igreja hoje faz, né, pastor Ademir, essa questão do discipulado. Às vezes a igreja investindo em muitas questões, mas o próprio discipulado ficando de lado. Pessoas que não são preparadas ou capacitadas para assumir esses cargos de liderança e de atividade. Aliás, o pastor nem falou, estou só deduzindo aqui, hein, pastor? Normalmente igrejas maiores que tem esse problema. O pessoal vai para a igreja maior, porque na igreja pequenininha o pastor fica sempre de olho, né? E pô, hoje o fulano não veio, vou até mandar mensagem aqui. Às vezes na igreja maior fica mais light, porque o pastor não consegue ver todo mundo. Não conhece todo mundo Às vezes fica nome, difícil. Mas fala um pouquinho sobre essa questão do discipulado, pastor Ademir, que é uma marca de igrejas grandes e fortes. Exatamente por conta dessa diversificação da própria liderança, não está centralizado em uma pessoa. Né? Sim. Então, você tocou num ponto que a reforma protestante ela trouxe o sacerdócio universal. E boa parte do crescimento da igreja se deu por causa desses leigos, do ministério sacerdotal dos leigos. E essa presença, principalmente a presença dos pentecostais nas periferias. Boa. Então, veja bem, a propaganda daquele biscoito dizia se é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. O que eu quero dizer? Eu tenho uma presença nas periferias das igrejas pentecostais, basicamente estabelecida em cima de um ministério leigo, de negros e pobres que estão na periferia. Então, se eu olho pelo lado positivo, que é o que eu estou tentando fazer, então a igreja foi para a periferia, inseriu essas pessoas dentro de um contexto, elas têm um senso de pertencimento, de fazer parte da igreja, mas, ao mesmo tempo, eu posso ter um problema de conhecimento. Porque o ministro leigo está lá
pregando, basicamente falando que Jesus salva, tal, que pode transformar a vida, mas depois ele tem alguma dificuldade para o ensino posterior, que é essa questão do discipulado. Então, a igreja precisa, de alguma maneira, tentar equacionar essa diferença. Então, ela se faz presente nas periferias e ela cresceu por causa disso. Não são os partidos, não são as outras religiões que estão lá. São as igrejas pentecostais que estão nas periferias. E isso proporcionou crescimento. Então, hoje, a pessoa era, sei lá, um ex-dependente químico, ele é convertido de fato, ele frequenta a igreja, ele pode se tornar um presbítero, um diácono e até mesmo um pastor. Isso gera nele um senso de pertencimento, ele faz parte de uma família e, nesse sentido, houve uma transformação para a sociedade, para aquele bairro ali. Só que agora, na medida que este número foi crescendo, a igreja precisa, então, apresentar um plano mais consistente de discipulado para que essas pessoas continuem crescendo, tendo acesso à informação, à informática, ao ensino, e isso vai ajudando na transformação. E é interessante, pastor Leandro, até porque o pastor Leandro comentou isso logo na primeira fala da questão do escândalo. Sim. Muitas vezes a falta de preparo ou até esse crescimento exagerado, assim, sem uma base sólida, acaba formando o terreno fértil para que isso aconteça. O pastor Paulo Romero foi meu professor na faculdade e ele tinha uma frase que me marcou muito, que ele falava assim, né, que a gente tem que tomar cuidado, o líder, para que o carisma não leve a pessoa onde o caráter não sustenta. Uhum. E, via de regra, dentro do evangelicalismo nacional, os líderes carismáticos são muito famosos e reconhecidos. Sim. Mas, às vezes, a questão do caráter, às vezes, fica um pouco de lado, né? Acaba deixando de lado. Como é que a gente vai fazer para organizar isso daí, pastor? É possível que a gente consiga minimizar os escândalos em torno do evangelho, mesmo, às vezes, com essa falta de preparo, com esse crescimento, às vezes, desordenado também do evangelicalismo nacional? Sim. É uma pergunta um pouco difícil de ser respondida, mas eu vejo assim, os grandes escândalos acontecem com aqueles que têm mais proeminência. Então, vamos dizer assim, um obreiro lá da periferia que causou algum escândalo, aquele escândalo impactou o bairro ali, aquela comunidade. Os grandes escândalos, como nós estamos vendo agora na mídia, né? E sem fazer nenhum juízo de valor, mas apenas falando em tese. Em exposição mesmo. Exato. Então, esses pastores que têm mais conhecimento, que estão mais na mídia, eles acabam gerando um escândalo maior. Então, é preciso que, nesses casos, não haja nenhum corporativismo. Ou seja, os líderes desses pastores, se é uma grande denominação, precisam agir rapidamente. Olha, existe aqui uma suspeita, um escândalo, então, até que se confirme as coisas ou não, você está afastado. Uhum. Isto é uma resposta para a sociedade. Ninguém pode fazer um pré-julgamento, mas podemos agir preventivamente, dando uma resposta. Olha, esses pastores pertencem a determinada denominação, estão aqui afastados até que se esclareça. Então, seria uma resposta. E isso é quando o fato já aconteceu. Para a prevenção, é preciso que, antes de consagrar alguém ao ministério, que ele realmente seja testado, aprovado por toda a igreja local, por toda uma denominação, para minimizar, porque dizer que vai ficar isento é impossível. A gente vai conversando, os assuntos vão se desdobrando, né? O pastor Ademir, o pastor Leandro, falou aqui de uma questão que eu acho particularmente fundamental, mas que como o poeta gosta de comentar, é uma faca de dois legumes, né? Sim. Porque, assim, o crescimento da igreja é visível e constante. E as igrejas que mais crescem, via de regra,
são as pentecostais, neopentecostais, porque também, via de regra, não investem tanto no obreiro. As igrejas mais tradicionais, às vezes o cara tem que estudar 4, 5, 6 anos até ser ordenado. Aí, até você mandar ele para o campo, até a igreja lá já terminou, já fechou, já não tem mais ninguém lá. Exato. Então, você ou investe muito no preparo, de um lado, e não vai conseguir ganhar terreno com velocidade, ou você não investe tanto e vai crescendo. Como é que nós vamos equacionar isso daí também para tratar desse crescimento? Porque o que parece as igrejas vão abrindo, vão crescendo, e você precisa de mão de obra para isso. E o preparo não vai conseguir acompanhar esse crescimento. Pode ser um diagnóstico dessa dificuldade, desse problema, pastor Leandro, você não ter esse meio tempo entre o preparo e a necessidade do campo? Pastor, realmente hoje, infelizmente, o despreparo de alguns tem escandalizado, né? E a Bíblia é bem clara dizendo que o povo perece porque falta conhecimento. A falta de conhecimento leva o povo a perecer, a seguir falsas doutrinas, falsos mestres. Eu costumo dizer lá na igreja, procure uma igreja mais perto da sua Bíblia, mesmo que ela fique longe da sua casa. Legal. Então, o verdadeiro segredo para a gente saber o verdadeiro local onde a gente tem que estar, ser cuidado, né, ser apacentado, é uma igreja que tenha a pregação da palavra genuína, né, sem colocar coisas, porque hoje a palavra, né, pastor? Hoje a palavra não é atração, mas né, antigamente as pessoas iam para o culto porque queriam ouvir a palavra. Hoje em dia não, as pessoas vão por causa de um cantor, vai por causa de um pregador X, Y, né? Hoje nós vemos os cultos de avivamento, vigílias, né, que envolvem cantores famosos aí lotado. E os cultos de ensino dentro das nossas igrejas, das denominações, estão vazios, né? Hoje, as mensagens mais acessadas no YouTube são mensagens de 10 minutos. Né? Hoje, o crente não tem paciência, né? o crente, nem o cristão, para sentar diante da TV e ouvir uma mensagem, um estudo. Então, eu acho que vai muito da falta de conhecimento, da falta de busca. Né? Nós estamos vivendo a era do fast food espiritual. As pessoas querem respostas rápidas. Né? E eu acho que isso leva a essa perca aí de qualidade. Falta muito para a gente ter o evangélico não praticante também, pastor Ademir? O irmão já vê esse tipo de figura? Já tem? Eu lembro, quem sabe, uns 25 anos atrás, que a minha idade já estava um pouco avançada, mas uns 25 anos atrás eu lembro que eu falei isso em algum momento, numa pregação, e eu ouvi uma irmã na igreja, está amarrado. Tá amarrado, mas eu estava falando de uma realidade que nós não precisamos ser profetas para observar para onde caminha a humanidade, né? Então, já existe vários evangélicos não praticantes. A pandemia revelou isso de uma maneira, assim, muito exponencial. Então, hoje há muitos não praticantes mesmo. O pastor Leandro, essa questão às vezes, o não praticante fica relacionado a um vínculo institucional. Então, assim, eu sou evangélico não praticante porque o cara quer falar que ele não tem nenhum vínculo com nenhuma instituição evangélica. Mas talvez o grande perigo do não praticante seja aquele que Tiago fala. Do seu ouvinte, ouve, mas não faz nada, não muda. Tiago ainda vai ser mais duro, né? Fale sobre as suas obras, eu vou falar se você tem fé realmente. Sim. Para o evangélico é impossível ele não ser praticante da palavra. Ou então é melhor ele nem se denominar evangélico, né? Não sei. Como é que o irmão vê isso? Jesus, ele alertava sobre isso, né? Uma certa feita, eu até separei um versículo aqui, e a palavra nos fala sobre a parábola do joio e do trigo, né? Que o dono da seara semeia o trigo e depois o inimigo vem à noite, semeia o joio, e os homens ali da ceifa queriam arrancar o joio. Uhum. E Jesus fala, não, deixa crescer. O engraçado é que o joio e o trigo crescem, né? E o crescimento se dá isso, é o joio e o trigo junto. Mas nós vamos saber realmente quem é e quem não é, né, naquele grande dia. Né? A palavra diz também em Mateus capítulo 7, versículo 21,
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a minha vontade, a vontade do meu Pai, né? Então, a gente vai ter muitas surpresas, né? Não cabe a nós arrancar esse joio, né? Que eu tenho visto, e eu não sou adepto disso, pastor, de pessoas que criticam outras igrejas, denominação A, denominação B, denominação C, e Jesus nunca fez isso. Uma vez os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, nós vimos um homem expulsando demônios lá e ele não anda com a gente. Né? E nós repreendemos. Jesus falou, não faça isso. Porque quem não é contra nós é por nós. Né? Então, o próprio Jesus falou assim, não tem problema. Importa que o evangelho seja pregado. Importa é que a mensagem chegue até essas pessoas. Então, não cabe a nós selecionar, esse presta, esse não presta, esse vale, esse não vale. A Bíblia fala aí daquele que vier o escândalo. Não aquele que escandaliza, mas aquele que promove, né, que espalha o escândalo. E hoje em dia, infelizmente, muitos evangélicos têm dado uma forcinha pro diabo nessa parte aí. Dando uma forcinha boa. Irmãos, antes da gente colocar aqui alguns comentários que nós pegamos lá pela internet, vou fazer uma pergunta provocativa para vocês. Vamos ver a visão de ambos. Pastor Ademir, vou começar contigo. O que é melhor agora, no momento? Orar por um avivamento ou orar pelo esfriamento do amor? Afinal de contas, a Bíblia fala que no final o amor esfriaria. E quanto mais rápido esfriar, mais rápida vai ser a volta de Cristo também. Sim. Pelo que a gente ora? Nós oramos sempre pelo avivamento. Oramos pelo avivamento, porque o avivamento precisa ser desejado, precisa ser buscado. E o esfriamento virá independente do que eu peça. Né? Não precisa nem pedir. Não precisa, vai acontecer. Ele vai chegar, boa. Naturalmente acontecerá. E aí, pastor Leandro, o que a igreja tem que buscar hoje? O avivamento ou o esfriamento, pensando, né, na indicação bíblica de que esse esfriamento vai anteceder a volta do mestre? Com certeza o avivamento, né? A gente vê esse número crescendo, mas não vê essa força da igreja, né? Há pouco tempo atrás, a igreja não entrava em vários aspectos da sociedade. Hoje, a igreja despertou, né, para a política, para a educação. E eu creio que está breve um grande avivamento. Né? O que nos deixa aflito que um grande avivamento sempre vem depois de uma grande aflição, né? Um grande período de tristeza, de dor. Mas é necessário. Eu creio que é necessário para que a igreja mostre verdadeiramente a sua força para a sociedade. Uma outra questão que também me intriga, pastores, é que aqui no Brasil, por exemplo, o nosso evangelicalismo é reflexo daquilo que acontece nos Estados Unidos, né? Os maiores missionários que aqui chegaram vieram de lá ou da Europa. E o pessoal até brinca que é um caminho natural, né? Europa, Estados Unidos, América. Se a gente pensar dessa forma, a gente só precisa contar os dias para que as nossas igrejas fechem e virem museus, assim como acontece nos Estados Unidos e na Europa. É realmente uma questão que a gente tem que ficar atento, pastor Ademir, esse caminho que o evangelho fez, que o cristianismo fez na Europa, o próprio Estados Unidos, né, também esfriando bastante, como um alerta para o Brasil, por exemplo? Tem que ser visto como um alerta, sim. Mas nós podemos aprender com os erros, né? Sem dúvida. Que o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, a igreja pode aprender e não cometer os mesmos erros. Um dos erros da igreja, na Europa principalmente, foi achar que quanto mais parecido com o mundo, mais pessoas teriam na igreja. Então, uma igreja que se tornou insípida. Porque quando Jesus fala da influência do sal, ele diz assim, quando o sal perde o sabor, para nada mais serve a não ser para ser pisado pelos homens. Então, uma igreja que está o tempo todo transigindo com o mundo, aceitando as coisas do mundo, com o objetivo de manter as pessoas na igreja, ela se tornará sem sal. Então, a igreja na Europa esvaziou porque não existia mais necessidade da igreja. Se a igreja é exatamente igual ao mundo, para que eu vou na igreja? Ela perdeu o sabor.
e serviu para ser pisado. Então, as igrejas se fecham para se tornarem mesquitas, para se tornarem boates, pubs e outras coisas. Então, a igreja, ela precisa amar o mundo, mas ela não vai se conformar com o mundo em nenhum momento, porque quando ela se conformar com o mundo, está fadada ao fracasso. Nós somos chamados para ser sal e luz. Isso é dar sabor, indicar caminho, iluminar. Isso sim, se a gente perder essa essência, não vamos servir para mais nada. Sem dúvida, vai ser a mesma coisa, né? Aliás, pastor Leandro, para a gente também fechar isso e aí eu poder pegar aqui alguns comentários, Martin Luther King vai falar que a igreja tem que ser a consciência do Estado. Extrapolando um pouco esse pensamento da igreja ser não só do Estado, mas da sociedade como um todo, de apontar erros, acertos, de questionar, de mostrar realmente esses valores, essa dificuldade, a igreja não tem se amoldado muito ao pensamento atual da nossa sociedade, das filosofias, e isso acaba tornando a igreja sem sabor? Então, eu acredito que a igreja ela pode ser usado isso de duas maneiras, né? Na maneira correta, a tecnologia, os avanços da tecnologia têm dado ferramentas para a igreja que antigamente a gente não tinha. Hoje em dia, para evangelizar alguém de outro país é muito mais fácil. Hoje em dia você consegue fazer culto do Brasil para a América e para todo lugar do mundo. Então, a igreja tem que usar essas tecnologias e esses aspectos que o mundo nos dá em prol da igreja, né? Em favor da igreja. Mas, infelizmente, muitas igrejas têm usado isso para colocar o mundanismo dentro, né? Eu costumo dizer que a gente pode trocar as folhas, mas não pode perder as raízes, né? O problema é que a igreja está perdendo as suas raízes, né? Trocar as folhas é tranquilo, mas perder as raízes, jamais. Deixa eu pegar alguns comentários aqui, nós vamos caminhando para o final desse bloco e ver um pouquinho da sua opinião também aí, como é que você que nos acompanha pensa e discute esse tema que nós colocamos hoje. O primeiro comentário é do Diego Sierra. E o Diego fala o seguinte, pastor Ademir, vou pedir para o irmão tecer algumas observações sobre isso. O Diego fala o seguinte, a igreja evangélica brasileira não cresce, ela incha. E inchaço é sintoma de doença. Vai boa, viu, Diego? Foi bem, hein? Foi uma questão da saúde e tal. E aí, pastor Ademir, como é que o irmão observa esse comentário que o nosso irmão Diego fez? Eu acredito que ele tenha uma cosmovisão, ele tem um tipo de pensamento de que a igreja, o crescimento da igreja não tem servido para nada. Então, partindo desse tipo de pensamento, ele acha que o que acontece com a igreja é apenas um inchaço. E é claro que se fosse só isso, se for só inchaço, é um sinal de doença. Mas eu olho por um outro lado, eu vejo um crescimento. Eu sou um apaixonado pela igreja. Boa. E eu vejo a igreja crescendo, olho para mim e para tantas outras igrejas que estão crescendo e fazendo um excelente trabalho. Então eu estive, posso mencionar aqui o secretário aqui de Ação Social aqui de São Paulo, que é meu amigo, e ele falou para mim que na pandemia, se não fosse as ações das muitas igrejas, São Paulo teria virado uma calamidade. Sem dúvida. Então, eu não posso enxergar que a igreja é só doente. Quando eu olho e vejo tantas coisas acontecendo de bem para a sociedade. Então, esse irmão, ele está partindo do pressuposto que o crescimento não serviu para nada e que isso é apenas um inchaço. Eu não olho por esse lado. Sim, até porque eu acho que também se fala muito do trabalho comunitário, assim, né? O irmão tem estado muito à sua igreja. E eu acho que é a partir dessa visão, de cada um fazer a sua transformação individual. Às vezes a gente pensa muito no macro e... Isso, cada um fazer local. uma parte. Sim. Então, sim. Zeca, houve uma ação de algumas igrejas evangélicas, até mesmo nós estávamos dispostos a abrir os nossos espaços para abrigarmos
como a Igreja Católica fez, para abrigarmos pessoas nesse momento de frio. Mas depois, eu acho que isso deve ter esfriado, no sentido de que eles conseguiram outros espaços. Mas as igrejas estavam dispostas a receber, e eu era um dos pastores dispostos a receber pessoas da minha igreja. Então, eu vejo a igreja pro lado positivo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E às vezes até muitas ações que são travadas pela própria burocracia do Estado. Essa questão mesmo do abrigo, eu já vi muita gente comentando que às vezes até questões legais poderiam ser um problema para a igreja se não fossem feitas corretamente. Exato. Porque às vezes demanda... Depois pode, então, vamos dizer assim que alguém chegou lá alcoolizado ou drogado e teve uma queda, bateu a cabeça, fraturou um braço. Sim. Quem é o responsável? Muitas vezes vai cair sobre Então, eu vejo assim, o diretor da Cristolândia, que é uma entidade ligada à Igreja Batista, ele não aceitou verbas governamentais porque o governo, como instituição, queria interferir nas suas ações. Então, todo o trabalho feito por eles é um trabalho extremamente relevante com verba dos membros da igreja e não do Estado. Porque senão o Estado ia dizer o que ele tinha que falar. Sem dúvida, sem dúvida. Um exemplo bem simples e básico disso é o reconhecimento das instituições educacionais pelo MEC. A partir do momento que qualquer seminário pega o reconhecimento do MEC, ele precisa aceitar a grade curricular que o próprio MEC impõe. Exato. E que, via de regra, não é o ideal para as igrejas, vamos dizer assim, né? Mas é outra discussão, é outro papo. Deixa eu colocar mais um comentário, pastor Leandro. Vou pedir para o irmão fazer algumas observações. Pedro Silva é o nosso internauta e ele, respondendo à nossa enquete, colocou o seguinte: a igreja como instituição está deformada e descaracterizada. Essa é uma crítica que a gente escuta muito, pastor, e aí eu até mencionei isso na questão do evangélico não praticante, porque a instituição, agora falando ali do CNPJ, vamos dizer assim, igreja tem sido muito criticada nos últimos anos e a gente percebe isso com o crescimento dos desigrejados. Como é que o irmão observa isso? De fato, a instituição tem padecido de alguma maneira? Como o pastor disse, né? A gente tem um olhar otimista da igreja. A gente ama a igreja, eu também amo a igreja, a obra que a igreja faz, como a igreja tem alcançado as pessoas. Só que, infelizmente, né, se dá uma macro importância para os escândalos, né? E se minimiza muito as obras sociais que a igreja faz, a importância, a relevância na sociedade que a igreja tem, né? Então, por isso, eu acho que esse olhar tão pessimista de algumas pessoas que a igreja está deturbada, tem perdido a sua característica, mas em grande parte, assim, tem muitos homens de Deus, igrejas comprometidas com a sociedade, né, e que pregam o evangelho da maneira correta, né? Eu acho que também tem entrado muito na igreja a questão de mudanças, né? Mudanças de usos e costumes, alguma coisa, e as pessoas às vezes misturam isso com doutrinas bíblicas, usos e costumes, e eu acho que isso não tem nada a ver. Vou colocar o comentário agora do Rafael Nascimento, que ele também vai falar um pouquinho sobre ainda essa dificuldade. Depois a gente separou outros dois aqui que vão reforçar um pouquinho dos argumentos dos nossos convidados também. Olha o que o Rafael fala. Ele crê que existe sim um impacto da igreja, porém bem menor do que deveria acontecer. Pastor Ademir, inclusive nesse aspecto, até juntando com essa questão da instituição, eu sei que o irmão provavelmente vai falar que não é possível ser crente fora da igreja, né? Mas, de alguma forma, mesmo desligado das instituições, esse impacto poderia acontecer de forma maior na nossa sociedade? Eu gostei muito dessa colocação. Ela tem impactado, mas ainda está aquém do que deveria. Isso sim. A igreja pode e deve fazer mais. Precisam acontecer mais ações nesse sentido. E eu vejo assim, não sei se você já ouviu falar dos 7 montes ou das 7 esferas de influência da igreja. Não. Que até o pessoal começou a combater como se fosse uma teologia. Não.
alguém, talvez o líder da Jocum, ele separou a sociedade, não uma separação pragmática, mas buscando áreas de atuação. Então, separou em 7 grandes esferas. Então, a parte política, das artes, da tecnologia, enfim, de várias áreas de influência que a igreja deveria atuar. E algumas igrejas estão se preocupando em formar os seus indivíduos, seus líderes, seus membros, para que eles tenham atuações nessas grandes áreas de influência da sociedade. Então, eu posso formar um engenheiro para que ele seja um agente do reino, dentro da sua área de atuação. Eu posso formar alguém com uma visão política, mas antes de ser um político, como um cristão transformado com bases bíblicas e com a ética do reino. Desta maneira, a igreja iria influenciar as várias esferas da sociedade. Por quê? Porque nós vamos deixando muitas coisas nas mãos do inimigo e depois nós vamos reclamar. Então, hoje eu ouço, até por parte de pastores, que nós temos um Estado laico e que o pastor não deveria influenciar, por exemplo, politicamente os membros da sua igreja. Isso é um conceito equivocado, materialista, marxista, porque não tenho como eu dissociar a minha crença, a minha cosmovisão daquilo que eu serei como um agente público. Eu sou um cristão e estarei em algum cargo público. Então, a minha ética e moral precisa ser vivenciada. Isso é influência. Então, hoje há esses movimentos. Eu acho muito importante de colocar nos 7 montes, as 7 esferas da sociedade, essas lideranças que vão trazer essa influência benéfica para a sociedade. Até explorando um pouquinho mais aí para a gente encerrar o bloco, pastor Leandro, eu mesmo sou um adepto dessa ideia, e principalmente para a área artística. Porque, assim, talvez seja que a igreja mais critica filme, música. Rapaz, a igreja gosta de tacar pedra demais. Mas o músico que se converte, ele não pode mais tocar música. Aí só pode gospel. Exatamente. O escritor que se converte, ele não pode mais escrever romance, só pode livro gospel. E o ator, então? Aí não pode mais fazer só filme gospel. Aí não adianta. Aí você perde, você não atua, você não fala, você não conversa. Você ouviu a entrevista do Denzel Washington? Sim. Então, é um exemplo de alguém que tem vida com Deus, que é um agente do reino, e que influencia através da sua arte. E quase todos os filmes que ele escreve ou que tem uma participação de produção, há uma mensagem. Ele faz questão de deixar uma mensagem. Não evangeliqueis, né? Sim. Aceita Jesus e tal, mas há uma verdade que está implícita no enredo do filme e aquilo é transmitido. É uma grande bênção, né? É uma verdade universal, mas que a gente perde com a nossa música, com a nossa literatura. Hoje menos, né? Mas durante muito tempo a própria televisão era um agente de Satanás e não podia e tal. E o crente vai perdendo essa atuação, esse impacto na sociedade. Eu costumo dizer que o maior sermão, né, que um cristão pode pregar é sermão, né? É ser uma mão. Né? Você prega muito mais com as suas atitudes, com o seu dia a dia, né? com como você trata as pessoas, como você lidar com situações, né? Do que propriamente falando de Jesus. Né? Eu costumo dizer que tem pessoas que não falam uma palavra sobre Deus, mas você vê Deus nela. Né? Você vê Deus na atitude, você vê Deus no amor, você vê Deus no carinho, na forma que ele dá com as pessoas, nos ambientes que ele entra. Né? Realmente ele reluz naquele ambiente e mostra a presença de Deus. Então, eu também sou adepto, né, de os cristãos ocuparem esses espaços na sociedade aí. Televisão, rádio,
a teatro, música, né? E para a gente mostrar a diferença realmente, que é ser um cristão. E fazer disso uma ferramenta mesmo de transformação também. Sim. Vou precisar encerrar o bloco. Mas no próximo bloco a gente ainda vai ter um tempinho para considerações finais e meus convidados vão oferecer para você uma aplicação. Poxa, e agora o que você tem que fazer com tudo isso na sua vida, no seu dia a dia, na sua prática cristã? Como é que essa reflexão tem que influenciar você e a sua comunidade também, tá bom? Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto com o Vejam Só. Gosta do estudo das Sagradas Escrituras, quer se aprofundar no estudo da teologia, procure pela Grade. Código 11 3115 0819 é o telefone, liga em horário comercial, tá bom? E lá você tira suas dúvidas para se encaixar nos formatos e modelos que a Grade oferece para você que quer lapidar esse dom que Deus colocou na sua mão também, tá bom? Nós vamos deixar o site da HIT, para você que gosta de navegar aí pela internet, muita informação dos programas e do conteúdo da emissora. Gosto das redes sociais, Zeca. Então vai lá, ó. Tem no Instagram, tem no Facebook, tem no YouTube. De repente você perdeu o Vejam Só, não conseguiu assistir na TV, está lá à sua disposição. Quer compartilhar esse conteúdo? Imagina que na escola dominical surgiu essa discussão, ou lá no grupo de mensagens da igreja também. O pessoal está falando que a igreja não está fazendo nada no bairro. Manda lá para a galera ouvir, debater, discutir também e aprender sobre o tema, tá bom? Muito bacana o nosso canal do YouTube. Você consegue compartilhar, é muito fácil também. Chega por lá, se inscreva no canal, faça parte da comunidade, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, para esse que é o nosso segundo e último bloco, falando hoje sobre o crescimento da igreja e o impacto ou não que esse crescimento exerce na nossa sociedade. Recebendo aqui no nosso estúdio uma conversa muito agradável, o pastor Ademir Nunes e também o pastor Leandro Mussolini, que na sequência eu vou devolver a palavra a ambos e eles vão fazer considerações finais sobre o assunto, mas principalmente oferecer para você uma aplicação do tema que nós tratamos, tá certo? Antes disso, nós vamos dar aquela moral para você que nos acompanha e manda a sua foto para participar aqui do Vejam Só. Inclusive, eu vou mostrar o presente que nós vamos disponibilizar para você, tá bom? Na sequência. Antes, deixa eu explicar como é que você faz para participar. Mande a sua foto para o perfil do Instagram do programa, tá aqui, ó, @programa Vejam Só. Tá assistindo agora, já faz uma selfie e encaminha por mensagem. Mas é que eu não uso o Instagram, vou ter que fazer um. Não precisa. Vai lá no Facebook. facebook.com/programa Vejam Só. Se você não usar nenhum dos dois, aí não tem jeito. Então, eu sei que você mande uma carta, depois nós vamos disponibilizar uma caixa postal também. Tá bom? Então vai no Instagram ou no Facebook. Mesmo jeitão, faz uma selfie e encaminha pra gente. Nome completo, cidade e estado, tá bom? E fique atento, porque é por essa mensagem que a produção vai entrar em contato com você, porque daí se você ganhou, ela vai pedir as informações para enviar o presente aí para sua casa, tá certo? Deixa eu mostrar as fotos de hoje. E aí depois eu mostro o presente que nós vamos disponibilizar para você. A primeira foto vem lá do Mato Grosso, da cidade de Cuiabá. E quem vai aparecer aí para você é o Alex Rocha, nosso telespectador lá de Cuiabá. Aí o Alex, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela audiência. Forte abraço a você e toda a galera de Cuiabá também. Cidade muito bacana, muita saudade aí da turma de Cuiabá. Valeu, meu irmão. Próxima foto vem lá de Minas Gerais. E aí, não tem surpresa nenhuma, né? Pensa no estado que assiste o Vejam Só. É a galera lá de Minas. E a nossa foto de hoje vem lá de Governador Valadares, que é terra também de igreja, hein? Lá tem muita igreja em Governador Valadares. Fabiano de Souza Barros é o nosso telespectador. Fabiano, obrigado, meu irmão. Tá aí acompanhando o Vejam Só, tá ali ao fundo também. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Obrigado pelo carinho, pela audiência também com o programa. Valeu. A nossa última foto é da Vera Lúcia do Prado, que vem lá do Rio Grande do Sul.
Pântano Grande é o nome da cidade, confesso, Vera, que essa eu não conhecia, viu? Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho também de mandar a sua foto. Galera do Rio Grande do Sul também participando. Vera, minha irmã, muito obrigado, viu? Um forte abraço a você e toda a turma do Rio Grande do Sul. Fala pra galera mandar foto aí, que a gente recebe pouca foto aí da região sul aqui do nosso país também, tá bom? Ó, todo mundo que mandar foto vai concorrer a este super presente aqui, ó. O Cris vai mostrar aí pra você, ó, pronto, endireitei, ó. Fomos Planejados. É um livro de autoria do professor Marcos Eberlin. Ele é um amigo aqui do Vejam Só, um grande parceiro nosso. Vale muito a pena conhecer o trabalho do Marcos. Ele é um dos cientistas mais renomados do mundo, o único homem fora do eixo Japão, Europa e Estados Unidos que ganhou uma das medalhas mais importantes na sua pesquisa química, tá bom? Ele tem um trabalho muito bacana sobre design inteligente e tá aqui, ó, Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Vale muito a pena. Essa é uma edição de luxo, capa dura também, ó. Nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Então manda a sua foto, você vai ganhar esse material que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida também. Professor Marcos, obrigado pelo carinho, viu? Com o Vejam Só. Ele gentilmente cedeu esse exemplar aqui pra gente, tá bom? Meus irmãos, nosso bloco aqui é bem curtinho. Então, eu vou ter 3 minutos para cada um. Eu sei que falar isso para pregador é difícil, mas são 3 minutinhos. Leandro, vou começar com o irmão. Como no primeiro bloco a gente começou com o pastor Ademir, então vou começar com o irmão. 3 minutos, considerações finais, mas principalmente uma aplicação para o nosso telespectador. Mesmo contar uma história, começar com uma história. Um certo pastor chamou os seus obreiros e começou a falar, né, mostrar o templo e dizer, olha, nós temos luxo hoje, nós conseguimos um grande templo, um lugar amplo, né? Cabe muitas pessoas aqui, confortável, climatizado. E, de repente, o ancião, um obreiro mais ancião da igreja, se levanta e diz, pastor, é verdade, nós temos o ouro e a prata, mas hoje nos falta o levanta e anda. Então, que nós venhamos refletir, que geração nós fazemos parte? Né? Nós fazemos parte da geração ouro e prata ou da geração levanta e anda? Que a igreja possa ter um papel relevante na sociedade, que você possa fazer a diferença na tua igreja, na tua comunidade, onde você mora, para que Jesus, o nome do Senhor, seja glorificado através da sua vida. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém. Obrigado, pastor Leandro, pelo carinho com o programa, aceitar o nosso convite, que essa mensagem possa frutificar no seu coração. Os contatos do pastor à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Acessa lá, você vai poder conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão e, obviamente, tirar dúvidas também sobre o assunto. Pastor Ademir, 3 minutinhos para o irmão, por favor. Ok. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte, o Senhor diz que nós somos o sal da terra. E ele diz que se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aqui o Senhor está falando da influência dos cristãos, da influência da igreja. Nós fomos chamados para sermos o sal desta terra. Nós nem seremos salgados demais ao ponto de nos tornarmos insuportáveis e nem seremos também sem sal, insípido, ao ponto de sermos rejeitados e pisados. A nossa influência, ela precisa ser uma influência transformadora, abençoadora, uma influência relevante. Nós precisamos exercer o nosso papel. Eu sou um apaixonado pela igreja e vejo a igreja como fundamental para a sociedade. E desejo que cada cristão assuma o seu papel de ser o sal da terra e a luz do mundo. Assim, toda a sociedade será impactada e influenciada pela nossa presença. Que Deus possa abençoar a todos, no nome de Jesus. Amém. Que essa mensagem possa realmente começar impactando o seu coração, para que você consiga também impactar a sua comunidade, nossa sociedade também, para ser bênção. Pastor Ademir, obrigado, viu, pelo carinho. Amém, obrigado. Muito bacana te Obrigado receber pelo aqui. convite. Bom, a gente que agradece demais a reflexão que o irmão trouxe. Os contatos do pastor também à sua disposição no nosso perfil do Instagram, tá bom? Vá por lá para você conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão, tirar suas dúvidas também sobre o tema. Antes de encerrar,
Vamos colocar aí o resultado da nossa enquete e nós perguntamos para você lá no nosso perfil do Instagram se a sociedade brasileira é transformada ou impactada pela igreja, por esse crescimento da igreja evangélica. 57% responderam que sim, é impactada. 43% responderam que não é impactada. Eu confesso que eu achei até equilibrado, não esperava ser uma votação tão equilibrada aí do tema, mas eu acho que também fica o alerta para uma reflexão e principalmente para uma transformação do nosso comportamento também, se esse for o caso, tá bom? Muito obrigado a você que votou, que participou, que deu a sua opinião. Nós separamos outros comentários, mas infelizmente não deu tempo da gente colocar e dar voz a todo mundo aqui, mas eu agradeço demais a sua participação, tá bom? Nós vamos encerrar a edição de hoje pedindo a Deus que, se for da vontade dele, amanhã nós estejamos de volta para mais uma edição, sempre preparada com muito carinho para você do programa Vejam Só. Um forte abraço e até lá!